Aê, agora foi. Olá, olá, todo mundo que está ouvindo aí o podcast Marketing de Autoridade, é, tanto no Spotify como no YouTube, alguns trechos que eu coloco aí no Instagram também. E como convidada aí no nosso dia de hoje, estou aqui junto com a Bel que eu conheci há algum tempo atrás, tá? Na época eu tinha banda. Eu acho que isso aí é meados de, deixa eu pensar, 2009, 2010, talvez. Eu tinha banda e, e eu segui a Bel em alguma rede social. Não me lembro se isso era Fotolog, se isso era MSN. Da onde veio essa relação que surgiu. Mas na época a Bel ela era maga do design, fazia ali alguns trabalhos de design gráfico, publicava já nas redes sociais, e eu sempre tive ali um desejo de alguma forma de lançar um disco, trazer a Bel para fazer a capa do disco, alguma coisa nesse sentido. Nem sei se tu sabia dessa relação, mas existia por ali. Eu acho que eu te sigo desde então nas mídias sociais. Isso evoluiu depois para Instagram, evoluiu para LinkedIn. Enfim, talvez tu nem lembre dessa história. Mas hoje a Bel é graduada em publicidade, mestre em semiótica, doutora em filosofia, e se eu estiver errado aí vai me corrigindo, fica à vontade, e Product Manager no iFood. Mas o que eu queria saber de ti, Bel, em primeiro lugar, como é que aquela Bel que eu conhecia há, sei lá, 10 anos atrás, se transformou nessa Bel doutora em filosofia, Product Manager do iFood. Me conta aí um pouquinho dessa tua trajetória, que eu estou muito curioso de como ela se transformou. Nossa, eu nem sabia que a gente se conhecia de tanto tempo assim atrás. Eu acho que faz Caramba, tempo. essa época parece tão longínqua. Eu lembro que naquela época eu ainda pensava em fazer design gráfico, mas aí depois acabei indo para publicidade, porque, enfim, achava que publicidade era bem mais amplo. Mas eu acho que a minha trajetória tem muito a ver com o interesse que eu fui desenvolvendo por pessoas ao longo do tempo, né? Até a escolha por fazer publicidade ao invés de design tem muito a ver com isso, né? Porque design sempre foi um campo que me atraiu muito, mas eu me interessava muito mais por entender como as coisas funcionam, assim, né? E a faculdade de publicidade me respondeu muitas dessas dúvidas. E aí, ao longo dela, eu fui me interessando cada vez mais por observar. Eu sempre fui uma pessoa mais da observação do que de falar horrores, né? Então, eu gosto muito de estudar sobre as pessoas. E quando eu terminei a faculdade, eu pensei, eu quero continuar estudando. E a disciplina que eu mais gostei na faculdade foi semiótica, porque, enfim, ela ensina um novo jeito de olhar para o mundo, né? De perceber as coisas, de ver os sentidos ocultos, aquelas coisas que a gente normalmente passa batido no dia a dia. Então eu fui fazer o mestrado e eu gostei muito, porque realmente você cria uma nova forma, né, de olhar para as coisas com um olhar um pouco mais atento, né? E eu acabei indo para a filosofia como um caminho natural, assim, porque eu sempre gostei muito de filosofia, sempre li muito sobre filosofia, e ela me entregou tudo que eu achava que ela ia me prometer mesmo, que é a consolidação desse outro jeito mais analítico de estar no mundo, né? E em paralelo a isso tem a minha carreira corporativa mesmo, né? Que Perfeito. foi se juntando aos poucos, né? Eu lembro que o meu primeiro emprego foi numa agência de publicidade, foi na Ogilvy, e porque, enfim, todo publicitário sonha em ser diretor de arte numa grande agência, e eu achei que eu seria uma dessas pessoas, mas acabou que eu fiquei muito pouco tempo, porque, enfim, eu não tenho muito essa criatividade para publicidade mesmo, e também o clima da agência não foi muito a minha praia, então acabei indo para o lado do cliente. E eu sempre desenvolvi a minha carreira dentro da área de produto, porque ela é muito fascinante, assim, né? A área de produto, ela é muito... Eu gosto dela porque ela é muito central, né? Você se comunica com todas as outras áreas, você tem uma visão que é muito, muito estratégica, muito 360, então tem muita coisa para analisar, tem muita coisa para observar, e eu sempre fui apaixonada por esse lado, então me pareceu um caminho muito natural, né? E tudo que quando eu entrei no iFood, eu estou há quase um ano lá, isso foi o que mais me atraiu no papel de um PM mesmo, né? Esse olhar que é um olhar muito de tanto voltado para os usuários, né? E de focar mesmo nos usuários e entender as necessidades deles e de estar próxima da dor deles, né? E o iFood, eu trabalho
na parte de experiência de compra de mercado, e é a nossa realidade na pandemia, né? Fazer compra de mercado. Então, existe muita empatia com isso, mas também tem um lado de produto que é muito interessante, que é como você se relaciona com as pessoas dentro das empresas mesmo, né? Ali em todas as suas áreas cross, enfim. Como você conecta todas essas partes. Então, eu acho que no fim do dia acaba tendo muito a ver com filosofia, muito a ver com semiótica, muito a ver com tudo. E para quem não conhece muito o papel de PM, né, tu pode contar um pouco para a gente como é que é a rotina, que tipo de trabalho se faz, tu conversa com o cliente, conversa com o fornecedor, como é que isso se dá no teu dia a dia? Acho que o principal papel do PM é fazer esse meio de campo entre todas as áreas, né? Então, a gente aqui dentro, a gente define, é responsável por definir a visão e a estratégia de um produto, né, para dentro da sua respectiva squad, né, dentro de uma tribo, e com iniciativas que sejam focadas nos principais indicadores aí do time, né, receita, conversão, AOV, ticket, enfim. E aí a gente é super responsável por traduzir essa estratégia em um roadmap. E acho que aqui é a parte que eu acho que é mais interessante, porque essa tradução, ela não é tão simples, né? Porque ela demanda aí a interação com todas as áreas de negócio, né? Com todo o time. E tem um papel muito grande do PM de antecipar problemas, né? E de antecipar sinergias com esses times também. Então, acaba que é uma área que eu brinco, porque eu falo muito sobre isso, mas é uma área de relacionamento, né? Perfeito. Entre diversos stakeholders que estão ali envolvidos, né? Tanto internos como externos, todo mundo que está ali envolvido. Queria falar um pouco sobre saúde mental também. Eu vejo que no teu LinkedIn tu promete ali ajudar as pessoas a terem uma mente mais calma, fala bastante sobre autoconhecimento e saúde mental. Teve algum evento específico que te despertou para esse assunto? Teve. Teve um evento que aconteceu há uns 3, 4 anos atrás, que foi um período da minha vida, na verdade. Eu comecei a meditar e eu comecei a passar um tempo na varanda da minha casa, olhando para o céu, assim, tentando não pensar em absolutamente nada, me conectando um pouco com as coisas ao meu redor, porque eu sou uma pessoa muito teórica e muito prática, então eu fiz essa provocação para mim mesma de tentar me provocar em um outro sentido. E isso foi me levando a muitas questões existenciais e muitas reflexões e muitas mudanças na minha vida. E desde então eu comecei a estudar muito sobre autoconhecimento, eu comecei a fazer um curso que é bem focado numa escola chamada Coexiste, eu comecei a ler muito sobre filosofias orientais, estou lendo bastante sobre filosofias budistas, mas zen budismo, enfim, principalmente linhas ligadas ao não dualismo, né, que é uma ideia de tudo é uma coisa só, enfim, mas eu sempre, como sou uma pessoa muito teórica e muito cabeçuda, assim, eu sempre gostei de fugir do misticismo, porque quando eu era pequena, minha família era muito ligada à espiritualidade, né, ao espiritismo, e me incomodava um pouco dessa visão de, é muito distante da minha vida prática, né, da minha vida do dia a dia. É bonito, as teorias são sempre bonitas, mas é distante da minha vida cotidiana. E eu me provocava nesse sentido, assim, né, o que... Porque eu acho que tem uma parte em toda a religião que é uma busca que é muito verdadeira, né? São as pessoas tentando entender sobre elas mesmas e tentando entender como elas podem ser felizes, né? Cada uma à sua maneira. Mas eu sempre estive muito descolada, assim, da vida prática e desse misticismo. Então eu sempre tentei fugir muito disso. E ao longo desses últimos anos eu tenho tentado fazer exatamente esse movimento, assim, de sair um pouco da teoria e migrar para a prática. Então, essa Bel que vocês veem, assim, que discute muito sobre autoconhecimento, discute muito sobre mente calma, é esse meu movimento de, eu preciso colocar isso nos meus dias, né? Eu preciso colocar essa paz dessa teoria desses livros, que é super bonito, para minha paz cotidiana mesmo. E até porque tu vem de um mercado, que é o mercado da publicidade, que historicamente é um mercado de muita pressão, de muito virar à noite para poder entregar para o cliente.
E, enfim, eu nunca trabalhei diretamente com o mercado de publicidade, mas sempre flertei dentro desse ambiente, ou com ex-publicitários que já estavam muito... Ex-publicitários não, né? Publicitários, mas que não trabalhavam diretamente com o modelo de agência, mas que já estavam muito saturados desse modelo de muita pressão de trabalho, de workaholic, de... Como é que tu enxerga isso e se isso também influenciou para uma mudança de pensamento e uma busca por um equilíbrio melhor de vida, assim, na tua vida? Acho que com certeza, assim, durante o mestrado eu estudei sobre excesso de trabalho dentro da publicidade, eu estudei o imaginário de sucesso do publicitário, que eu acho que a gente vive esse movimento numa cultura 24/7, assim, né? A gente tem que estar sempre em movimento, a gente tem que estar sempre ativo, e a gente vive um imperativo da performance, um imperativo do sucesso muito grandes, né? E a nossa sociedade constrói, na nossa sociedade neoliberal, o imaginário de que tudo só depende de você, né? Então, não depende de influências externas, não depende do ambiente em que você está, depende de você, né? Da sua vontade de levantar da cadeira e ir lá fazer as coisas acontecerem. E eu acho esse discurso, se por um lado, realmente, muitas das coisas dependem de nós mesmos, por outro lado, isso abre muita margem para muito abuso, né? Muito abuso não só dos empregadores, né? Da própria cultura que a gente vive, mas também um abuso de nós mesmos, né, com nós mesmos, né? Essa ideia de que você não pode pausar para um café durante o seu dia, porque, enfim, você vai ter que compensar esses minutos depois, ou a ideia de que você quer ser carreirista e você quer alcançar um cargo alto, então você não pode sair no seu horário, você tem que trabalhar na sexta-noite enquanto todo mundo está indo para casa, você tem que trabalhar no fim de semana, tem que mandar mensagem. Esse nosso imperativo de estar sempre se distraindo acaba afetando muito a nossa saúde, né? Tanto física quanto mental. Então, eu acho que essa discussão ela é muito atual, né? Principalmente agora no home office, né? Que o ritmo de trabalho não diminuiu, né? Em muitos casos aumentou, na verdade. Então, acho que é um assunto super atual, assim, para a gente discutir. E é por isso que eu tenho gostado bastante de trazer mesmo nas redes sociais. E a própria pandemia e essa realidade de estar trabalhando de casa, né, faz com que a gente confunda muito o que é casa e o que é trabalho. Eu, enfim, acabei me mudando durante esse processo, mudando de casa durante esse processo de pandemia, mas antes eu morava num apartamento muito pequeno, dividia com a minha esposa, enfim, mas eu acabava tendo a minha vida inteira dentro do quarto, né? Então isso acabava sendo muito confuso para a minha cabeça e eu estava trabalhando dentro do quarto, saía para almoçar na sala, que era o outro cômodo que tinha na casa, e voltava para o quarto para trabalhar, para dormir, enfim. Então tudo acontecia dentro daquele ambiente muito, muito pequeno e, enfim, acaba atrapalhando muito quando que eu estou trabalhando, quando eu não estou trabalhando, né? Então a gente tem acesso muito fácil a tudo, a todo momento, né? Então as pessoas podem te mandar um WhatsApp a qualquer hora, elas têm essa possibilidade de contato contigo a qualquer hora e, enfim, tu já tá em casa mesmo. Não é como se a gente estivesse trabalhando de casa, mas é como se o trabalho tivesse invadido as nossas casas e ficou, né? Eles invadiram e ficaram lá convivendo com a gente o tempo inteiro. Eu acho engraçado, né? Porque em muitos momentos a pandemia ela deu uma mexida na nossa noção de tempo, assim, né? Às vezes parece que faz 2 meses e às vezes parece que já fazem 10 anos, né? Mas eu gosto muito da ideia que várias pessoas têm dito e que eu repito também porque eu acho que faz sentido, que é o fato de que a gente não está no trabalho remoto, né? A gente está em quarentena ainda, né? Exato. E essas duas coisas são muito diferentes, né? Porque num trabalho remoto existe uma escolha, né? Você pode ir para o escritório quando você quiser, ou você pode trabalhar de um cafezinho, enfim. E na pandemia não, né? Você está um pouco mais restrito a ficar em casa, a trabalhar de casa e confundir esses dois espaços, né? Não, tô em toda razão. E eu até estava nesse ambiente trabalhando, terminando meu mestrado e sempre dentro do mesmo ambiente, eu cheguei num ponto de ter crises fortes de ansiedade, assim, a beirar um burnout, se é que não cheguei num burnout, e ter, de fato, e daí digo isso muito por esse evento que despertou para mim cuidar mais da minha saúde mental. Eu já trabalhava com a ideia, não, né? Eu já fazia terapia há mais de 2 anos,
mas nem isso foi o suficiente para evitar esse tipo de coisa. Então, esse foi um evento que, para mim, por exemplo, virou a chave do pensar mais em saúde mental, pensar mais em, cara, meu momento de almoço é um momento hoje sagrado e tentar não levar o celular para a mesa, deixar no silencioso, porque o celular tremendo e pensar, é uma emergência, precisam de mim o tempo todo. Né? Então, de eu me policiar mesmo para que eu consiga manter a minha mente o mais sã possível, para que enquanto eu estiver dedicado ali ao meu trabalho, ao meu ofício, eu consiga estar 100%, estar dedicado e não extremamente cansado já no fim do dia, sem conseguir prestar atenção numa reunião, sem estar desligado. Né? Então, essa minha mudança pós-burnout, pós-crises de ansiedade em relação à minha relação com o trabalho, fez com que eu olhasse para algumas atitudes que eu mesmo tinha em relação ao meu posicionamento com o trabalho, né? Não necessariamente com a empresa que eu trabalhava, com o meu chefe ou coisas do tipo, mas sim, tipo, como eu estou encarando isso, como eu posso dividir esses momentos da minha vida. Com certeza. Eu gosto muito de uma ideia do mindfulness, que é a ideia que é o centro, né, do mindfulness, que é de atenção plena, né? Uhum. Eu tenho muito para mim esse objetivo de viver num estado meditativo de forma permanente, né? E o mindfulness ele tem muito a ver com isso, né? De como a gente fica nos nossos dias com um fluxo de pensamentos que é muito incessante, né? E a gente está sempre ou preocupado com o futuro, ou remoendo o passado, ou tentando interpretar o presente com os olhos do passado. E a gente tem sempre alguma frustração, algum sofrimento, alguma angústia, algum medo, alguma raiva, enfim. Os momentos de calma que a gente tem, eles duram muito pouco, né? E isso tem muito a ver com onde a gente coloca nosso valor, né? A gente acaba colocando muito mais valor nos nossos pensamentos, né, do que nessa calma que a gente está cultivando, né? Até gosto de pensar muito em como o efeito de uma meditação, de uma yoga, de um exercício físico dura muito pouco tempo, né? Você fica ali uma horinha fazendo yoga, dali a uma horinha você já tá puto com alguma coisa, já tá preocupado com alguma coisa, já tá angustiado. E você fala, caralho, mas eu acabei de fazer uma yoga, tipo, porque eu não tô bem, né? E eu gosto muito de pensar, putz, não tem nada errado com você, né? Não tem nada errado com a atividade que você tá fazendo também, né? Não é que yoga ou meditação ou algum exercício físico não seja para você, mas sim que você está colocando o seu valor no lugar errado, né? Você está querendo muito mais defender as ideias que você tem e que muitas vezes são ideias prejudiciais, sim, né, para nós mesmos, né? Aquela ideia de quando você tem um pequeno problema e começa a pensar muito nele, ele vira um problema gigantesco. Não quer dizer que o problema é gigantesco, né? Quer dizer só que você colocou um foco gigante nele. Normalmente esses pensamentos eles atrapalham muito os nossos dias, e quando a gente se permite parar um pouco e começar a valorizar mais esse silêncio, começar a valorizar mais essa calma, as coisas ao nosso redor elas tendem a ficar mais calmas, né? E não é que as cenas vão mudar, né? Não é que as pessoas vão parar de te provocar, vão parar de te cutucar, vão parar de te encher o saco, né? Essas coisas vão continuar acontecendo, mas a sua reação a elas vai mudar, né? E eu vejo muito isso durante a pandemia, assim. Eu sou uma pessoa que estuda bastante esse tema, e isso às vezes é uma cilada, né? Porque você acha que você tá bem, tá sambando, e aí de repente veio uma pandemia, e eu tava super bem no começo da pandemia, tava tipo, putz, acontece, vamos aí, né? A gente vai passar por isso, vai acabar rápido, né? Na época em que durava 15 dias, né? A quarentena. Exatamente. E aí no final do ano passado, no começo desse ano, quando a gente entrou aqui em São Paulo na fase roxa, eu comecei a ficar muito ansiosa com o Covid. Eu comecei a ficar muito com medo, muito preocupada. Cada espirro que eu dava, eu falava, nossa, eu tô com Covid com certeza, eu vou ser entubada com certeza, tipo, eu vou morrer com certeza. Tenho certeza que, não importa se 80% das pessoas, sei lá, tem casos leves, eu sou o 20%. Eu sou os 2% que vai ser entubado. Não tenho nenhum conhecimento de estatística aqui, mas, enfim, sim. Dessas estatísticas covidianas, mas eu achava que eu ia ser o pior caso de todos. E isso estava me dominando muito, estava muito presente nos meus dias. Eu estava sendo uma pessoa cada vez mais tensa com esse assunto, e isso estava repercutindo em outras coisas. E chegou em um momento em que eu falei, cara, não vai dar. Eu vou ter que voltar a ser aquilo que eu estava sendo antes, né? Aquilo que eu estava buscando ser antes dessa loucura toda. E então eu parei e falei, nossa, calma, eu vou ter que voltar e focar. Então
estava falando sobre mindfulness, porque no fim é um pouco de foco que a gente tem que ter, né? É um desejo de mudança que a gente tem que ter, né? Se a gente quer ficar mais calmo, a gente tem que realmente tomar essa decisão e seguir nela, né? Senão as coisas não mudam. Boa. E as pessoas devem olhar para essa tua trajetória de graduação, mestrado, doutorado, de passar por grandes empresas e ter cargos importantes nessas empresas e pensarem, meu Deus, a Bel deve trabalhar 80 horas por dia, super workaholic, para ela ter conseguido chegar. Elas se projetam esse lugar comum do para alcançar precisa estar o tempo todo nos 200%. Isso acontece contigo? Tu trabalha 80 horas por semana para conseguir fazer isso tudo? Como é que é essa tua relação com o trabalho, enfim? Na verdade, eu sempre fui muito militante do excesso de trabalho, então desde o começo da minha carreira, eu era a pessoa que saía no horário. E eu sofria muito bullying com isso, né? Todo mundo ficava, largou a caneta, né? Até fiz um post esses dias sobre esse bullying corporativo, assim, né? Tipo, puta, já vai, tá desanimada, tá desmotivada. Eu sempre respeitei muito o meu horário de trabalho. Então, não, eu não trabalho 80 horas por semana, é bem o contrário, assim. Eu trabalho as minhas horas e é isso aí, assim. Eu me policio muito, até porque eu tenho muitos hobbies paralelos ao trabalho. Então, a gente vive numa cultura em que o trabalho é meio o centro da vida, assim, né? E é aquilo que define a nossa identidade, né? Tanto que uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a gente conhece alguém é o que você faz, né? E o que você faz está implícito que você quer saber no que a pessoa trabalha, né? Sim. Eu acho que isso é muito prejudicial pra gente, assim, ficar tão focado no trabalho. Então, eu, desde sempre, tentei fugir desse tipo de perfil, assim. Não, e a gente tem múltiplos papéis que a gente exerce na vida além do trabalho. Talvez o trabalho tenha tanto esse foco justamente por a gente estar ali pelo menos 40 horas na semana, né? Dedicado a ele. Mas, enfim, tem gente aí que é pai, que é mãe, que é marido, esposa, namorado, passeador de cachorro, enfim, tem tudo, né? Pai de pet, né? Que a gente vê muito. E, assim, queria ouvir de ti, assim, num dia que tu olha pra trás e pensa, putz, hoje eu mandei bem. O que é esse dia pra ti? Mandei muito bem hoje. Cara, eu acho que foi o dia em que eu decidi que cuidar da minha saúde mental ia ser o foco da minha vida. Eu acho que esse dia mudou todos os dias pra frente. E todos os dias pra trás, consequentemente, né? Porque a gente acaba olhando pro passado com outro olhar. Mas acho que foi esse dia. E ele não é um dia único, né? Porque todo dia eu tenho que acordar de manhã e decidir por isso. Então, eu acho que desde esse primeiro dia em que eu tomei essa decisão, tem sido os dias em que eu olho e falo, mandei bem. É isso que importa. Não, perfeito. Deixa eu mudar um pouquinho do assunto, mas não tanto, né? A gente vai continuar falando aí de carreira e de trabalho, mas tu tem uma carreira acadêmica muito interessante, que vem de mestrado, doutorado, e tem uma carreira corporativa bastante interessante também. E como é que a pesquisa, como é que esse teu mundo acadêmico interfere no trabalho, como é que eles se relacionam? O que tu me diz disso? Eu acho que tem dois lados, né? Por um lado, existe um lado de pesquisa mesmo, né? Eu fiz o mestrado e o doutorado por puro hobby, né? Por interesse mesmo nessas áreas. E são disciplinas que foi o que eu falei no começo, elas acabam mudando um pouco a sua forma de enxergar o mundo e de atuar nele, né? Então, isso se reflete o tempo inteiro na minha forma de trabalhar, né? De olhar para as pessoas, de olhar para os usuários, de olhar para o meu produto, de olhar para o meu time, de cuidar do meu time, de cuidar das pessoas com quem eu converso. Eu acho que isso tem muito da filosofia e muito da semiótica, né? Não da teoria, mas nos efeitos daquilo que isso me trouxe. E, por um outro lado, tem a ideia de que são carreiras, né? De que são carreiras diferentes. Eu lembro que eu nunca tive uma entrevista de emprego que não tivessem me feito essa pergunta, assim, né? Mas você pensa em dar aula? Tipo, você pensa em sair do mundo corporativo? E eu, tipo, não, gente, pra mim é um curso como a pós que vocês escolhem fazer em marketing, o MBA que vocês escolhem. Eu escolhi fazer um doutorado em filosofia, eu não preciso querer dar aula, né? Eu escolhi porque eu gosto desse assunto. E durante o mestrado e o doutorado, eu até pensei em dar aula em vários momentos, assim, mas eu percebi que era muito pelo fluxo normal das coisas e não por um desejo real, né? De, eu adoraria dar aula e por isso quis fazer um mestrado e um doutorado. Acho que
não foi muito mais por essa linha. E a gente tem muito, principalmente eu acho que no Brasil, essa relação que é direto dessa separação, né? A academia é para quem quer seguir um campo mais teórico, de universidade, de dar aula, etc. E o mercado é para quem quer trabalhar, barará, barará. E, enfim, eu como o cara que está terminando o mestrado também percebo muito disso, mas a gente vê, por exemplo, outros países que não tem muito essa relação, os próprios Estados Unidos, né, que valoriza muito um profissional que tem um mestrado e um doutorado para trazer para a sua equipe, para a sua pesquisa, trazer essa experiência acadêmica para o mercado de trabalho, né, para que se juntem esses dois corpos, essas duas experiências. Exato. Né? E assim, que tipo de conselho que tu daria para quem está pensando em fazer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, que quer seguir esse caminho, mas que teme muito pela sua carreira, por que vão pensar, o que vão perguntar na entrevista de emprego, ou que tem essa visão de que é puramente acadêmico e que vai desviar o foco do seu trabalho, enfim. Várias pessoas me perguntam isso no LinkedIn, e a primeira pergunta que eu faço para elas, ou a primeira reflexão que eu tento fazer com elas é o porquê elas gostariam de fazer um mestrado ou um doutorado. Porque tem muita gente que quer fazer um mestrado, um doutorado, pelo título, né? São pessoas que acham que isso vai engrandecer o currículo delas. E para essas pessoas eu sempre falo, cara, eu acho que seria melhor você fazer uma pós e um MBA. Porque, querendo ou não, o mestrado e o doutorado são compromissos, né? E são compromissos de, vamos dizer aí, um longo prazo, né? Mesmo um mestrado que tem 2 anos, 2 anos e meio, cara, é um compromisso longo e não é tão simples assim, né? Você tem que gostar de estudar, você tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever, tem que gostar de ter momentos de silêncio para pensar nas coisas que você lê. De errar, corrigir, exato. Rumo. E se você tá fazendo isso só pelo título, você vai sofrer muito durante esse processo. Eu convivi com muitos colegas na PUC, né? Eu fiz PUC, que estavam no mestrado e no doutorado pelo título. E essas pessoas, nossa, elas sofriam bastante, assim, elas não tinham tempo, estavam sempre atrasadas, estavam em dúvida com o projeto, estavam sofrendo com o projeto. Elas, claro, elas terminaram, mas foi muito sofrido, assim, para elas. Então, esse é sempre o primeiro filtro que eu faço, assim. É por visibilidade do currículo, é por o que as pessoas chamam de um prestígio, assim, que não diz muita coisa. Se for, desencana, assim, porque você vai sofrer bastante, se só pelo título. Mas se for por alguma coisa que você gosta, é muito gostoso esse caminho, assim, né? Quando você escolhe uma disciplina que você gosta de estudar, que você tem afinidade, você escolhe um projeto que você se interessa, né, por fazer, e isso naturalmente deixa as coisas muito mais fáceis, assim, né? Deixa o curso muito mais tranquilo de fazer. E isso fica muito mais leve, né, ao longo do seu mestrado, ao longo do seu doutorado. E então eu acho que esse é uma primeira dica, assim, né? Faça porque você gosta e escolha um assunto que você gosta dentro de um recorte que você se interesse muito para sustentar durante algum ano, 2 anos a sua pesquisa. E se você trabalha e não tem condição de sair, como eu não saí, busque uma faculdade que te dê uma bolsa, né? Se isso é importante para você. Uma bolsa enquanto você trabalha, né? Porque tem algumas bolsas em que você não pode ter um registro de trabalho. E busque alguma faculdade que tenha opções de disciplinas noturnas. Isso me ajudou muito durante os 2 cursos, né? A PUC tem muitas disciplinas noturnas, então isso me facilitou bastante a vida, porque eu consegui fazer várias disciplinas à noite depois do horário de trabalho. Então deu para conciliar super bem. Muito bom, muito bom. E falando sobre essa tua relação com o LinkedIn, que as pessoas ainda te perguntam alguma coisa, eu vejo que tu usa muito, né, o LinkedIn para se conectar com as pessoas, para trazer tuas reflexões, para escrever teus textos, tuas filosofias. Desde quando tu começou a compartilhar teus conhecimentos e tuas reflexões no LinkedIn? E se esse teu compartilhamento te trouxe algum resultado dentro dessa lógica de conexões, da tua relação com as pessoas, com o trabalho, enfim? Eu comecei a postar mais no LinkedIn esse ano,
acho que, sei lá, a partir de março, mais ou menos, depois do carnaval, eu comecei a compartilhar mais as minhas reflexões, porque até então eu postava uma coisa ou outra, mas naquele mood meio corporativo, assim, sabe? Ah, eu fiz não sei o quê, e aí posta, e ninguém liga, né? Mas esse ano eu comecei a postar mais reflexões mesmo de assuntos que eu gosto, de assuntos que eu acho relevantes, com recortes em que as pessoas pudessem aplicar no dia a dia corporativo delas, então também são reflexões um pouco mais segmentadas, né? Eu não falo de tudo que eu gosto de falar, porque acho que o LinkedIn não é o espaço ainda para isso, ou eu não construí o público para isso. Mas eu tenho me sentido muito bem compartilhando essas reflexões, porque eu acho que a gente muda muito quando a gente reflete sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa vida, e a gente sente vontade de compartilhar isso com as pessoas, né? A gente sente vontade de fazer com que as pessoas também saiam do sofrimento que elas têm, né? Então eu comecei a postar muito por isso, assim. E eu tenho recebido 1 milhão de feedbacks positivos por dia, assim. Muita gente mesmo vem falar comigo falando, puta, obrigada pelos seus posts, obrigada pelo conteúdo, isso me ajudou em alguma coisa, isso mudou o meu jeito de ver alguma outra coisa. E no fim do dia o meu propósito é exatamente esse, né? Eu lembro que teve uma pessoa uma vez que me perguntou, tipo, você faz isso por likes ou alguma coisa do gênero? E eu falei, cara, eu não me importo, assim, acho que se uma pessoa vier falar pra mim que ela mudou o jeito dela de pensar e que isso deixou ela mais feliz, já tá bom, né? Então, eu acho que eu tenho postado, tenho recebido bons feedbacks e isso tem me impulsionado a compartilhar cada vez mais conteúdo voltado para essas questões que a gente tem no dia a dia, mas nem sempre tem espaço para falar, nem sempre consegue falar com as pessoas ao nosso redor, enfim. Eu tenho tentado criar esse ambiente seguro de troca, assim. Perfeito. E tu faz isso, como é que eu posso perguntar? Como uma rotina tua? Isso faz parte do teu dia, como se fosse, sei lá, escrever um diário? Ou quando vem alguma coisa em mente, tu pensa, não, isso aqui eu acho que é algo que daria um bom conteúdo, seria interessante de compartilhar. Tu te força a escrever todo dia, por exemplo? Como é que é essa tua relação com as publicações do LinkedIn? Nossa, eu nunca me forcei a escrever todos os dias, nem no meu mestrado e nem no meu doutorado, assim, eu sempre escrevi quando eu tinha vontade, porque são os momentos em que flui melhor, né? Perfeito. Eu não quero que o LinkedIn, que o postar no LinkedIn se torne um trabalho. Eu não quero ser uma influencer no LinkedIn, eu não quero ser uma top voice no LinkedIn. Esse não é um objetivo meu. O meu objetivo é postar reflexões que possam ajudar as pessoas. Mas vai acabar sendo, tu vai ver. Então eu tenho me mostrado muito aberta e tenho me abrido mais para olhar as coisas ao meu redor e captar mais conteúdos e tenho postado mais. Mas quando vem a ideia, assim, e acaba que com esse exercício, né, que a gente faz de estar mais atento às coisas ao nosso redor, as ideias vêm com mais frequência. Então, eu acabo postando praticamente todos os dias por esse motivo mesmo, né? Não é porque eu fico matutando ali uma ideia, e sim porque ela vem. Sim, perfeito. E o LinkedIn, eu acho que ela tem a rede, né, tem uma característica que ela é bem positiva para quem está compartilhando suas reflexões, que é o fato de ela ser altamente viral, né? Então, qualquer interação que tu tenha com aquele conteúdo, tu acaba compartilhando para a tua rede também. Então, enfim, alguém que tem ali 1000 conexões consegue atingir muita gente de uma forma muito fácil através do LinkedIn e atingindo cada vez mais pessoas. São características que poucas redes hoje em dia têm, talvez o TikTok com muita força ali, mas com uma outra característica ali de vídeos muito curtos, dancinhas, etc., tem essa capacidade, mas o LinkedIn, de fato, para assuntos até um pouco mais densos, ele acaba trazendo essa viralização, né, dos conteúdos, entrega para muita gente essas reflexões que a gente acaba tendo por lá. Exato. E eu gosto muito do fato de ser o LinkedIn, assim, a rede que eu escolhi para fazer isso e não um TikTok da vida. Primeiro porque eu acho que eu não tenho muito trajeto para câmeras, mas se eu me esforçasse talvez poderia fazer alguma coisa. Mas eu gosto do LinkedIn porque é uma rede social corporativa, né? E eu acho que a gente reprime muita coisa no nosso dia a dia corporativo, assim. É um lugar que tem muita pressão, é um lugar em que existe muito medo, muita raiva, muita preocupação. E é um lugar em que as pessoas têm muito medo de discutir, assim. É um lugar em que as pessoas têm muito medo de conseguir se abrir, de conseguir sentir segurança para falar sobre essas reflexões. Então, eu acho até importante, tipo, a gente ter esse tipo de conteúdo numa rede como essa, assim,
que é trazer reflexões para um ambiente em que as pessoas não se sentem seguras para falar sobre esses temas. E eu acho que com o cenário atual, né, que a gente tem vivido de falar-se muito sobre saúde mental, ou pelo menos dar visão a isso, coisas que 2 anos atrás eu acho que era muito menos imaginado, as pessoas poder abertamente falar sobre tive um burnout, ou não estou satisfeito, ou, enfim, não quero fazer X ou Y. Então as pessoas hoje estão muito mais abertas a poder falar e se abrir em relação à sua própria saúde mental e trazer isso para as redes. Eu acho que acaba virando, de fato, o LinkedIn um ambiente de troca e de compartilhar experiências, né? De criar conexões com pessoas que sofreram da mesma forma que tu sofreu em determinado assunto, ou que resolveram uma solução que tu está tentando resolver. De criar uma rede, de fato, que seja saudável e que a gente vê muitas outras redes que acabam trazendo para o outro lado, né? Trazendo para uma coisa muito mais tóxica, de só cobrar, de só xingar as pessoas, enfim. Eu acho que isso tem me surpreendido bastante, assim, ultimamente o que eu tenho postado tem gerado um bom volume de engajamento, assim, muita gente compartilhando as suas histórias, muita gente compartilhando as suas experiências, muita gente que, de repente, não tem um pouco de receio de compartilhar nos comentários e vem falar comigo por mensagem, né, por DM, mas, assim, é muita gente vindo compartilhar as histórias, então isso é muito legal, e isso tem me chamado muito a atenção, assim, de tipo, cara, é muito bom que as pessoas estejam se abrindo para compartilhar as histórias delas e estejam dispostas a isso, assim, é uma confiança muito grande que as pessoas têm, né, de se abrir, e eu acho isso muito bonito, porque isso ajuda muito todo mundo, né, a criar essa rede mesmo, né, de tá tudo bem, é um lugar seguro e pode falar porque isso ajuda, né. Sim, perfeito. Bel, acho que a gente está chegando no fim aqui do nosso papo. Eu estou muito, muito satisfeito com a nossa conversa. Queria saber se tem aí alguma mensagem final, algo que tu queira passar. Eu acho que nesse momento de pandemia, nesse último 1 ano e meio que a gente tem vivido aí super focado em medo, né, em medo de Covid, e muito focado nas preocupações do nosso dia de trabalho, eu gosto sempre de reforçar a importância da gente tentar sair um pouco desse modo automático, assim, né, de tentar se distrair, né, eu tenho visto muito isso no meu comportamento mesmo, né, eu saio do computador, eu vou pra TV, saio da TV, vou pro celular, tô sempre no celular, sempre no TikTok, sempre fazendo alguma coisa, sempre me distraindo, e isso dá um sufoco, assim, né, e eu acho que se a gente tá afim, tá em busca de uma calma, tá em busca de uma paz interior, em busca de estar bem, né, de estar feliz, a gente precisa de um pouco de silêncio, e a gente precisa confiar um pouco nesse lugar de silêncio, e porque ele é o gerador da nossa felicidade, né, essa calma, né, quando a gente para um pouco esse fluxo de pensamentos, a gente fala, nossa, por trás de todos esses pensamentos tem um ser que está bem, né, e quando a gente se sente bem, a gente consegue se fortalecer um pouco e buscar isso de novo, de novo e de novo. Então, acho que se eu puder deixar uma mensagem final para todo mundo, é essa mesmo, assim, busque um pouco mais o silêncio, busque um pouco mais a calma, porque a felicidade está lá, né? Está nesse lugar que a gente tem dentro da nossa mente que é quieto. Perfeito, muito obrigado. A gente estava aqui com a Isabel Lopes, a Bel, e convidar todo mundo aí a seguir ali os conteúdos da Bel no LinkedIn. Por mais que ela não queira ser Top Voices, eu acredito que ela será em um futuro breve aí Top Voice do LinkedIn, porque o conteúdo que ela compartilha de fato tem muito valor, traz muita reflexão e as pessoas engajam de uma forma muito positiva e traz um ar de um ambiente de acolhimento dentro da rede, dentro do próprio LinkedIn, que eu acho que é muito, muito, muito positivo. Então, parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua trajetória e carreira, e, enfim, por mais que tu não veja o LinkedIn como trabalho, parabéns pelo esse trabalho que está sendo desenvolvido, por esse teu compartilhamento, e agradeço, né, por compartilhar aí tuas reflexões, teus insights com todo mundo e criar esse ambiente cada vez mais legal aí para mim dentro do LinkedIn. Legal, obrigada demais pelo convite, bom lembrar que a gente se conhece há tanto tempo assim e nunca se falou. Verdade. Obrigada por abrir esse espaço e essa conversa, acho que é super importante para todo mundo mesmo. Feito, gente, obrigado e até o próximo episódio.